A paz do Senhor, irmãos. Eu hoje, com a ajuda do Senhor, vou fazer um vídeo sobre o terceiro segredo de Fátima. Este vídeo é um vídeo forte, bastante forte, e só mesmo quem já tem alguma base da palavra do Senhor é que pode entender. Quem não tiver vai ficar muito duvidoso e é capaz até de não acreditar em nada que eu vou dizer. Mas levem a oração ao Senhor e baseado nisso que eu vou dizer aqui, façam pesquisas e vejam se não está tudo direito, por causa assim, se é um segredo tão grande assim, a Igreja Católica nunca iria dizer, e ela, como ela já disse o que era, que eu vou dizer o que ela disse, que era, não é nada direito da maneira como ela disse, porque é muito forte, não é qualquer pessoa que pode engolir este segredo. Eu vou fazer como eu costumo, eu vou orar, eu vou ler a palavra do Senhor e vamos deixar o Espírito Santo nos guiar. Meu Deus, meu querido Pai, Senhor, te dou graças porque é a tua palavra que nos abre o entendimento, Senhor. E te dou graças, Senhor, que tu és o único Deus, Senhor. Não há outro Deus, Senhor, nos céus nem na terra, Pai Santo, que a gente possa ter os nossos olhos postos em Ti, a nossa fé firme em Ti, Pai Santo, e os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, Senhor. Graças te dou por Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo eu te agradeço, Senhor. Amém. Eu vou começar a ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra em Jeremias 10:2. Jeremias 10:2 diz assim: assim diz o Senhor, não vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Os gentios são as pessoas que não estão firmes no Senhor, são as pessoas que não têm conhecimento da palavra do Senhor. E então está dizendo aqui para a gente não se espantar com os sinais do céu, porque os gentios se atemorizam. Todos nós portugueses já ouvimos falar de Fátima, e também acho que já ouviram falar do terceiro segredo de Fátima. O que vocês não sabem é qual é o segredo. E se vocês já ouviram, como eu acabei de dizer, se vocês já ouviram o segredo, não é este o segredo que eles disseram. Portanto, digo-vos que vocês já ouviram a revelação dos segredos, mas deve ter visto alguma mentira inventada pelo Vaticano, porque a mentira, aliás não é mentira, porque a verdade é tão amarga, é tão horrível, é tão perigosa que a Igreja Católica nunca, o Vaticano jamais ia revelar isso a nós. Não só vocês católicos, e nem a mim, nem os pentecostais, ninguém. Isto é uma verdade que vai abranger mundialmente. Isso não é só, falando para uma ou duas classes de religião. Isso é para todos em geral. Você pode pensar assim, mas como é que tu sabes que tu tens o segredo? Eu sei porque fico coletando informações, uma peça aqui, uma peça ali, e com a ajuda do Espírito Santo, porque eu não estava pensando em fazer este vídeo, mas é necessário, é urgente que vocês saibam qual é a armadilha que o Vaticano está preparando para todo o mundo. Nós já há bem pouco tempo sabemos que o Papa, que mudaram de Papa, foi para o Papa Francisco, e enquanto não houve aquela eleição para saber quem é que ia ser o Papa disse que se alguém revelasse o segredo ia ser excomungado. E os Papas fazem isso. Muitas pessoas, muitos padres estão inquietos para falar a verdade sobre Fátima e sobre outras coisas, mas eles não podem fazer, porque eles podem ser mortos. Eu ouvi dizer que aquele homem que fez aquele livro, eu penso que o nome é O Último Papa, que ele foi morto, injetaram nele uma substância para dar o câncer, porque o câncer é uma coisa feita em laboratório. Eu sei que as pessoas vão dizer, essa mulher está doida. Mas há um mundo espiritual por trás de tudo que a gente não sabe, e muitas coisas a gente nunca vai saber. Como eu estava dizendo, há muitos padres que estão inquietos para pôr a boca no trombone, como se diz, mas não podem. Mas há alguns que ainda deixam escapar alguma coisa. O padre Mário de Oliveira, ele diz que Fátima é um negócio. Eu não sei se vocês já viram este padre. Eu tenho aqui uma... desta vez eu vou fazer um bocadinho diferente. Eu quero ver com a ajuda do Senhor se eu consigo por aqui... vocês vão ouvir um pouco daquilo que este padre disse. O padre, eu depois o nome aí para vocês verem. Há poucos dias da visita do Papa a Portugal, o padre Mário de Oliveira volta a questionar as aparições de Fátima. O padre da Lixa defende que as 3 crianças foram vítimas de uma montagem do clero de Ourém e compara este caso com as notícias de pedofilia na igreja.
eu quase que me atrevo a dizer que as três crianças que foram envolvidas pelo clero de Orem, em 1917, naquela montagem das aparições de Fátima, que foi... Montagem, eu não vejo por muito mais, porque eu tenho muito mais para fazer. Este homem diz mesmo que isso é um negócio, e então, como é que é de dizer, este padre diz, mas é assim, eles não podem dizer muito mais, e as pessoas não vão acreditar, porque Fátima foi tudo, desde a aparição até aos segredos, aquilo é tudo uma coisa tão grande, que tornou-se que ele era pequenino e foi tão grande, que tornou-se numa grande bola de neve, que hoje em dia é quase impossível derrubarem. Isso vão dizer, as pessoas vão dizer que é mentira. O problema disso tudo é porque as pessoas não sabem a palavra de Deus e depois acabam por cair nessas cantigas. Como é que é dizer? Você sabe que um padre ou um pastor, se está pregando numa igreja e se as pessoas não têm muita sabedoria da palavra do Senhor, o padre, o pastor, outra pessoa qualquer, ele pode dizer o que quiser. As pessoas vão acreditar, porque as pessoas não têm sabedoria, não sabem da palavra do Senhor. Só o que o padre ou o pastor disser, para eles está bom. Agora, quando uma pessoa já sabe da palavra do Senhor, eles não podem mexer com essa pessoa tão facilmente. Por isso, antigamente, eu não sei se vocês se lembram, mas antigamente a minha mãe dizia, e eu lembro-me, que os padres diziam que a gente não lê a palavra de Deus, porque a gente íamos ficar confusos. Eles não queriam que a gente soubesse a verdade. Como é que é dizer? Vocês podem dizer assim, mas que a Fátima tinha que ser uma coisa de verdade, que eles fazem milagres. O problema é que não é ela que faz os milagres. E não é só Deus que faz os milagres, o diabo também faz milagres. A palavra do Senhor diz em Mateus 24, diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Até o diabo também faz milagres. A palavra do Senhor diz tão a parte que diz assim, que Deus diz assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. Oh Senhor, nós em teu nome fizemos milagres, fizemos isso, e o Senhor disse: aparta-te de mim que eu não te conheço. E as pessoas oferecem sacrifícios, andam de joelhos, e a palavra do Senhor diz também em Deuteronômio 31:17: sacrifícios oferecem aos diabos e não a Deus, aos deuses que não conhecem. Que nós realmente não conhecemos essa Fátima. De onde é que foram buscar esse nome? Como é que isso aconteceu? Eu acredito que uma luz apareceu àquelas crianças em 13 de outubro de 1917. E não foi só essas crianças que viram, mas pessoas viram, e entre essas pessoas tem uma senhora de nome Romana de Sousa Marques. Nessa altura do aparecimento, essa senhora tinha 9 anos, e essa mulher testemunhou um milagre, mas ela diz que é um milagre do sol, dia 13 de outubro de 1917. Deixa-me ver, que eu penso que eu tenho aqui, eu penso que eu não pus aqui. Deixa eu ver se eu pus aqui. Essa senhora, infelizmente, eu penso que não pus aqui o coisa, mas eu depois vou pôr o link aí abaixo, e depois, se vocês quiserem irem ver, ela diz que vi o sol, e ela disse: eu não tive o poder de ver Maria, de ver Fátima, mas eu vi o sol, e ela diz que falava lá com aquelas músicas e contido, o sol. Eu quero que vocês fiquem com essa palavra na mente, o sol. Aliás, se a gente formos aos manuscritos verdadeiros dessas crianças, diz que elas viram foi um sol. Agora, quem é que fez para dizer a elas que tinha sido uma mulher? Isso aí é outra história, que depois a gente vamos chegar lá com a ajuda do Senhor. Essa senhora, portanto, em 2009 ela tinha 101 anos, e ela diz que presenciou a aparição do sol. Ela diz que estava presente e que não viu nenhuma senhora. E ela é crente, devota de Fátima, mas ela diz que viu só o sol. É interessante, porque na profecia do Ken Pires, eu tenho os vídeos, eu fiz como é que é dizer, a tradução desse vídeo do Ken Pires, e o Ken Pires diz que vai haver a marca da besta. Não sei se vocês sabem, também tenho vídeos que falam sobre a marca da besta. Eu agradecia se vocês quisessem ver alguns dos meus vídeos, são bastante informativos, são baseados na palavra do Senhor, e tenho certeza que você vai aprender bastante. No fim dos tempos vai haver uma marca da besta,
E essa marca da besta vai ser implantada na testa ou na mão direita. E o Ken Pires diz, e aparece até lá no YouTube dele, que a pessoa vai levar a marca e é um sol. Vocês esquecem? É um sol. Essas crianças virem ver uma luz. E até o Ken Pires diz que o sol é como o sol do México. Se vocês não sabem como é o sol do México, eu tenho aqui até no telefone, não sei se vai ser possível eu mostrar. Como é que é dizer? O sol do México. E então essas crianças dizem, portanto, que viram o... como é que é dizer? Que viram o sol. O sol é isto, olha. É isto assim. O sol. Como é que é dizer? E então o Ken Pires diz que a marca que as pessoas vão levar é o sol. Eles dizem que é como o sol, que as pessoas pensam que é o microchip que vai entrar na pele. Ele diz que ele vi a tribulação toda e a tribulação que ele vi, tudo o que ele diz nos seus vídeos, se você ainda não viu, aconselho-lhe a ver, tudo está acontecendo. Então a palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios 11:14, diz assim: e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ok, vamos ver se vocês estão entendendo. As crianças virem uma luz. Por alguma razão que depois vamos chegar lá, disserem que era uma mulher, que era Maria, e que tinha os segredos e isso tudo por aí fora. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 11:14, não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma num anjo de luz. Se você viu um anjo, não vai a pensar que é Deus. Pode não ser Deus. Pode muito bem ser o diabo. Em Apocalipse 13:14 diz também, portanto o diabo também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, e por causa dos sinais que lhe foi dado a executar. As pessoas olham para os sinais e pensam, tem que ser de Deus, esse homem cura, esse homem faz milagres, tem que ser de Deus. Nós temos que ter muita sabedoria, muita... como é que é dizer? Sabedoria da palavra do Senhor. Eu sei que no dia que apareceu Fátima pela segunda vez, estava chovendo muito. E como é que é dizer? E para mim, isso foi um castigo do Senhor, porque Deus tem o poder sobre, como é que é dizer? A natureza. Depois dessa aparição da tal luz, muitas pessoas contrariaram pneumonia e muitas delas morreram, entre elas Jacinta e Francisco. Essa aparição apareceu em 1917 e em 1918 diz que houve uma grande gripe espanhola que varreu a Europa toda. Para vocês verem como é que isso é possível acontecer tanta desgraça exatamente naquela altura que aconteceu essa aparição. Não acham que foi um castigo de Deus? Como o próprio padre Mário de Oliveira diz, se essa senhora tinha tanto poder, por que é que ela não salvou essas duas crianças? Estas crianças, irmãos, foram perseguidas, foram submetidas por grandes e prolongados jejuns, foram ameaçadas de serem queimadas em azeite a ferver, etc, etc. Mas um caso muito interessante, há aqui um padre católico que se chama Joaquim Carreira das Neves, e que ele diz que portanto é assim, deixa-me ver, eles estão dizendo que aquilo era a mãe de Jesus, já que está mandando essas coisas, dizendo isso tudo. E na palavra do Senhor, nós já disse isso várias vezes em alguns dos meus vídeos, que Jesus nunca dá ênfase para adorarmos a sua mãe. Em nenhuma das passagens da palavra do Senhor manda. E então este padre, Joaquim Carreira das Neves, diz que Jesus não se importava com a sua mãe. E com a ajuda do Senhor, eu vou ver se eu consigo aqui encontrar este vídeo para vocês virem da boca do homem. Vocês esquecem, para a honra e glória do Senhor. O Deus Mitra, e por causa das Saturnais Ah, my God, não é esse o vídeo, I'm sorry. O vídeo é este, olha. Ele fez atos autenticamente revolucionários. É o primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás, digamos o que dissemos lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora dissemos isso, podemos dar aqui Mas revolucionário implacável. Agora, deixou. Pronto. E quando para seguir, quando a mãe veio ter com ele a Cafarnaum, mais os chamados irmãos de Jesus, os parentes, veio porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele... A dizer que Jesus Cristo é doido, irmãos. Vocês podem acreditar uma coisa dessas? Um padre a dizer que Jesus Cristo é doido, porque ele não dava ênfase à mãe. Essa parte que ele está falando das bodas de Cafarnaum, acabou o vinho nas bodas e Maria feita com Jesus e disse a ela, acabou o vinho. E ele disse a ela, mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora.
aí nós podemos ver que de nenhuma maneira, e tem outras passagens na palavra do Senhor que fala que Jesus Cristo não dava ênfase, quer dizer, ele nunca deixou uma margem para que nós pudéssemos adorar a Maria. E então, essa parte do sol que eu queria falar, que por acaso até eu passei, era que como eu já disse aqui há bocado, que as crianças viram o sol. E o vídeo que eu queria mostrar a vocês, que eu nem sei se vai dar, por causa que eu puxei um bocadinho para trás do vídeo, deixa eu ver se eu consigo. Que só me vai dizer, vocês prestem atenção, este padre vai dizer que o sol, o mitra, portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, os Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. Que nos traz a vida, o Sol, o grande Deus, o Sol. Por isso é que eu quero que vocês se foquem o sol, a luz, que isso é muito, muito importante. I'm sorry, como é que é dizer? Eu mostrei os vídeos, por isso fiquei assim um bocadinho, mas eu queria que vocês vissem aquele homem dizer que o grande Deus, o sol, um padre, a dizer isso. E a dizer que Jesus Cristo era doido. Vocês que vejam o vídeo, que eu vou pôr aí abaixo o link, este padre dizer que Jesus Cristo era doido, porque não dava ênfase a Maria. Quer dizer, esse padre está quase como dizendo que quem está certo é o Vaticano, é eles, não é Deus, não é a palavra do Senhor. Que Deus tenha compaixão desses padres, que todos que eles também estão sendo enganados, porque eles têm que dizer o que o Vaticano manda que eles digam. Como é que é de dizer então? Deixa-me ver aqui as minhas notas, que já estão um bocadinho fora E então ele diz que Jesus Cristo, ele disse que este homem era o sol que nos dá a vida. Como é o sol que nos dá a vida? Jesus Cristo é o sol. Jesus Cristo, I'm sorry, estou um bocado nervosa até com isso tudo. Jesus Cristo criou o sol. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como é que este padre diz que Jesus era doido, porque não dava ênfase à mãe, porque desprezou a mãe? Em várias partes da palavra do Senhor nós podemos ver que, e até tem uma parte da palavra do Senhor que diz que Jesus estava pregando e chegou lá a sua mãe e mais seus irmãos e queriam falar com ele. E Jesus Cristo disse, disserem assim, e tua mãe lá fora. E ele disse, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? São todos aqueles que vê a palavra do Senhor. Mais uma vez, irmãos, o Senhor, tudo, na sua palavra, todas as vezes diz para não darmos ênfase a Maria. Nós temos que adorar somente a Deus. Ok, continuando. Primeiro, aquelas crianças viram foi uma luz. Segundo, aquele padre a dizer que Fátima foi uma farsa feita pelo Vaticano. Terceiro, este outro padre dizendo que o Sol, o grande Deus Sol, tirando o ênfase de Jesus e pondo no Sol. Agora, eu quero que vocês saibam, não sei se vocês sabem disso, mas o Vaticano tem um telescópio grande, o maior do mundo, no Arizona, um telescópio, o maior do mundo, na Arizona, e vocês sabem qual é o nome desse telescópio? Lúcifer. Lúcifer é o nome do diabo. A palavra do Senhor diz, em Isaías 14:12, diz assim, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado dos céus para a terra, tu que debilitavas as nações. Vocês estão vendo? Eu estou fazendo isso muito depressa, estou falando muito depressa, mas eu quero que vocês entendem. Há uma connection, uma conexão entre o Sol e as profecias de Fátima e essas coisas todas que eles dizem. É tudo para criar uma base, um alicerce para mais tarde, quando eu chegar lá, para dizer qual é este segredo, para vocês verem que o Vaticano foi construindo este alicerce há muitos anos. E ele está prestes a revelar este segredo a vocês de uma maneira terrível, de uma maneira que as pessoas já não têm mais escapatória. Uma coisa muito interessante aconteceu, que nunca tinha acontecido antes, foi de um momento para o outro o Vaticano começou-se a interessar e a estudar astrobiologia. Eles têm uma academia de ciências em que o Papa se reuniu debaixo de grande segredo. Eles reuniram-se com os mais poderosos astrólogos, astrologistas, cientistas e também teólogos. Isso é uma coisa que aconteceu há pouco tempo. A palavra do Senhor condena severamente a astrologia. Em Atos 2:42, Deus diz assim,
Atos 7:42 diz: Deus se afastou e os abandonou, porque serviram ao exército do céu. Está dizendo aqui que Deus abandonou essas pessoas porque elas serviam ao exército do céu. Em Isaías 47:13 diz assim: os agoreiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores da lua nova, salvem-se do que há de vir sobre eles. E no versículo 13 diz assim: o fogo os queimará. O fogo os queimará. Vocês que vejam por aí abaixo, o versículo 14 e 15, eu vou por aí abaixo depois para vocês verem. Várias vezes que pessoas tiverem contatos com seres celestiais e todas estas pessoas tiverem esse encontro, elas dizem que ficaram uma luz. Algumas delas chegaram mesmo a ver os extraterrestres. Alerta, 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 não há extraterrestres. Há sim demónios que se fazem passar por extraterrestres. Essa terceira profecia foi fechada por 7 chaves porque os papas, a quem ela foi revelada, diziam que ela era horrível demais e que tinham medo de assustar o povo. Pronto, olha, há um homem que se chama Chico Xavier, esse homem já morreu, ele era um medium, um homem espírita, de um grau muito elevado. Ele era historiador dos cosmos, também dessas coisas da Lua. Nós não devemos de nos fixar estudar nada de espiritualidade. A gente devemos de estudar é só sobre o Espírito Santo. O resto não nos interessa. Mas eu vou dizer o que é que este homem disse, porque o que este homem disse tem fundamento. Porque ele tem sabedoria, é das partes dos celestiais, do cosmo, do diabo. Mas é para a gente ver o que é que a gente pode tirar daí. O senhor disse que... como é que é dizer? Este homem tornou-se bom em decifrar estes enigmas que não nos levam a lado nenhum, mas que podemos, através destes homens, ver até que ponto o diabo está envolvido neste mundo. Este Chico Xavier diz que há uma imaginação celestial que nos vigia de longe e eles estão muito preocupados connosco e se chamarmos por eles interviriam em nos ajudar. Vocês estão compreendendo? Isto está tudo relacionado aos extraterrestres. Isto são demónios. E nós vamos lhes ver com os nossos olhos. O problema é que quem não tem sabedoria vai cair como um patinho quando vê esses seres, porque essas pessoas fazem milagres, eles têm uma capacidade mental terrível. Segundo ele, eles queriam intervir há 50 anos atrás. Eles tiveram uma reunião com... Vejam só, isso é tudo mentira, mas vocês que vejam só da maneira que esse homem, Chico Xavier, diz que há 50 anos atrás, eles tiveram uma reunião com Jesus Cristo. E então Jesus disse a eles que ia nos dar mais 50 anos para nos recompormos. Porque estes seres eliminados acreditam que o homem está acabando com o planeta. Estes 50 anos começaram entre 20 de julho de 1969 e este prazo de 50 anos que vence a 20 de julho de 2019. Este homem disse que nós íamos ter uma relação com outras comunidades da galáxia, porque estes seres são civilizações, vocês conhecem, mais avançadas do que nós da Terra, residentes em outros planetas. Só vamos a ver agora aqui com a ajuda do Senhor se eu consigo pôr este vídeo, vocês conhecem, para a honra e glória do Senhor. Eu acredito que nós vamos então entrar numa era de profundas transformações e, como o Chico me disse, essas transformações trariam conhecimentos, trariam vantagens inimagináveis à própria organização social humana. E dentre essas vantagens viria o contato com civilizações mais avançadas do que a Terra, residentes em outros orbes planetários. Sim. Não entrarmos numa guerra de equilíbrio nos próximos 50 anos, então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia? Chico. Então, quer dizer, ele está dizendo que a gente vamos entrar em contato com estes seres e vamos, irmãos, eu acredito que vamos. Eu acredito que vamos entrar em contato, mas é assim, quando estou falando para mim, quando eu vi um ser destes à minha frente, eu digo, está amarrado, em nome de Jesus Cristo, temos que clamar o sangue de Jesus e nós temos que estar cheios do Espírito Santo, irmãos. E para encher com o Espírito Santo não é bebendo água.
Não é fazendo as coisas do mundo, é enchendo com a palavra, memorizar versículos da palavra do Senhor, porque mais cedo ou mais tarde a Bíblia vai ser tirada das nossas mãos, que eles vão tirar, da maneira que as coisas estão numa rapidez medonha, daqui a dias eles não vão querer que a gente tenha a palavra do Senhor. E a única maneira de nós termos a palavra do Senhor é memorizando-la dentro de nós, porque quando aparecer certas situações na nossa vida, a única maneira de nós podermos destruir estes seres demoníacos é com a palavra do Senhor. E se você não sabe a palavra do Senhor, se você não memoriza, não passa tempo na palavra do Senhor, vai chegar aquele tempo, você vai ser levada como um patinho. Como um patinho. Também tem outras, outras situações. Tem um homem que chama-se Roberto Salas, ele trabalhou na Força Aérea Americana, e ele diz que uma vez estava lá dentro, ele diz que o trabalho dele era vigiar os mísseis, e ele diz que um dia ele estava lá, porque aquilo parecia a televisão, e já foi há muitos anos, foi em 1964, e ele diz que estava lá e de repente apareceram as luzes lá, e quando apareceram essas luzes, ele diz que todos os mísseis foram desligados. Olha que aquilo é uma coisa muito... fechada às 7 chaves, não é? Qualquer pessoa que chega ali e desliga. Ninguém entrou lá dentro, mas eles viram as luzes lá fora, uns discos, umas coisas, e quando eles forem ver, os mísseis forem todos perdidos. Isso é para a gente ver a capacidade que estes seres têm. Agora tem um aqui que é muito interessante, que este homem, deixa eu ver o nome dele, de onde é que está aqui, Robert Jacobs. Ele diz que estava a servir na Califórnia, e ele diz que quando ele fala nisso, até os cabelos dele ficam em pé. Ele diz que o trabalho deste homem era quando eles atiravam um míssil para cima, tinha uma máquina de filmar muito poderosa. Por causa, nós sabemos que há coisas muito poderosas como este telescópio Lucifer, que fica em Arizona, que é do Vaticano. O Vaticano é que pôs esse telescópio lá, que é para ver, oh, o Senhor tem compaixão de nós. E então este homem diz que estava com uma máquina muito poderosa, uma máquina de filmar, e ele diz que quando ele estava filmando a míssil ali para cima, ele diz que vi um disco, ele diz que esse disco foi de roda, irmãos, de roda do míssil, foi de roda, e mandou umas luzes lá para dentro e destruiu o míssil. E ele quando veio para dentro, e ele foi falar com o seu superior e disse-lhe, olha, eu vi uma coisa espetacular, eu não sei como é que aquela coisa foi de roda, aquela luz, e mandou umas luzes para dentro e destruiu, e só pode ser um OVNI. Um OVNI é um extraterrestre, ou um UFO. E os generais dele disseram assim, tu tens que te calar, e isto tem que ser jurado, silêncio. Não podes contar isso a ninguém, isso tem que ser silêncio. E isto aconteceu a mesma coisa com aquelas crianças de Fátima, que elas viram aquela luz, eles daquela luz fizerem o que quiserem fazer, porque é impossível uma coisa ser de Deus e transformar em uma estátua, porque Deus, na palavra do Senhor, desde o princípio até o fim, a palavra do Senhor diz que devemos de quebrar as estátuas, a palavra do Senhor condena as estátuas. Como é que uma coisa de Deus ia fazer com que adorassem Fátima? Essas crianças tiverem que jurar segredo eterno. Duas delas levaram este segredo para a cova, e a que foi Jacinta e Francisco, e a outra Lúcia, que viveu enclausurada a vida toda, somente porque o que ela sabia, o segredo que ela sabia, era grande e perigoso demais para ser dito. Eu ainda não disse qual é o segredo, ainda vou dizer ainda. Lúcia deu a mensagem ao Padre Pio XII, e este saiu depois de ouvir a mensagem pálido e a tremer. E outro Papa também lê e aconselhou a que não revelasse ao público para não causar pânico mundial. E vimos uma luz imensa, isto é o que está lá nessa profecia, da terceira profecia. Vimos uma luz imensa que é Deus, através da luz imensa, que é Deus, algo semelhante como que se vê as pessoas no espelho. Quando lhe adiante passa um bispo vestido de branco, está contando a profecia, tivemos o pressentimento que era o Santo Padre. O Santo Padre estava numa cidade em caos. Parece que esta cidade tinha sido bombardeada. Tinha caído um meteor, que é um meteor. Então o Papa estava lá orando por essas pessoas. Vocês esquecem. E chegou o ISIS e matou-lhe. E depois o Santo Papa ressuscitou. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o Papa vai visitar uma cidade. E talvez ir um bocadinho mais além e dizer que o Papa vai visitar Filadélfia agora em setembro.
E estão muitas pessoas a dizerem que em setembro vai cair um meteoro aqui na Terra que vai destruir um terço da parte da Terra. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. O que eu sei é o seguinte: o Papa vai estar orando pelas pessoas, pelas pessoas que vão estar mortas, não sei se é por causa de uma bomba, se que é, e vão matar o Papa. E o Papa vai ressuscitar. E já disse isso no outro vídeo, por acaso até pensava que era o Papa João Paulo II, mas pronto, com outras novas informações eu sabia que era um Papa, que é o Papa Francisco. E há uma coisa interessante, é que, como é que é dizer, houve uma pessoa que entrevistou o Papa Francisco, e o Papa Francisco diz que pensa que é ele mesmo, que vai ser morto, ou espero que não doa muito, e ele sabe que vai ressuscitar. Agora, o resto da palavra, que está na palavra do Senhor, para vocês verem, por causa que vem, disse assim, vai dizer, oh my God, então é um homem de Deus. Em Apocalipse, o que as pessoas não sabem é que na palavra do Senhor diz que a besta vai ser ferida de morte, mas que ressuscitará. Apocalipse 13:13 diz, notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguia a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos começaram a adorar a besta, exclamando, quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Nessa altura, vai ser nesta altura que o Papa vai revelar que Jesus não é Jesus e que vai vir um ser celestial que vai ajudar muitas pessoas, e este ser realmente vai ajudar as pessoas por 3 anos e meio, e depois ele vai, começar a mandar que seja implantada a marca da besta, vai dizer que as pessoas não podem já adorar a Deus, tem que ser só a ele. Oh meu Deus, é o seguinte, o circo está se armando. O Papa vai vir a Filadélfia. Quando ele vier vai acontecer alguma coisa lá em Filadélfia que... Como é que é dizer? Não é Filadélfia, é em Filadélfia, que vai acontecer, não sei se é um meteoro que vai cair, ou alguma coisa que vai acontecer, ou até pode não ser agora, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, o Papa vai ir a uma cidade. Quando ele for a essa cidade vai estar num caos. Até quando sair a profecia antes, quando sair essa profecia, eles primeiro guardarem a profecia 7 chaves. E depois, quando revelarem a profecia, eles disserem que afinal a profecia foi quando o João Paulo II foi atingido com a bala, mas que a Maria Santíssima pôs a mão e a bala não lhe matou e tudo isso. Nada disso, porque a profecia da Lúcia diz que a cidade vai estar num caos. Então não pode ser isso, diz que a cidade vai estar num caos e que quando o Papa passar por lá, vai estar orando pelas pessoas, vão lhe matar e ele vai ressuscitar. Uma coisa que eu quero dizer bem claro a vocês é o seguinte, se por acaso houver uma pessoa, pode até ser o Papa, pode até não ser o Papa, até agora tudo me leva a crer que é ele, o Papa Francisco, se por acaso ou ele ou outra pessoa morrer, for ferido de morte e ressuscitar, segundo a palavra do Senhor, porque é nela que temos que confiar, esta pessoa vai ser a besta. Eu já disse nos meus outros vídeos, como no mundo espiritual, há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no mundo diabólico há o diabo, o anticristo e a besta. Só a pessoa que vai levar o golpe de morte vai ser a besta. Nessa altura que a gente vamos saber quem é realmente a besta, se é o Papa, se não é o Papa, não sei. Há algumas palavras do Papa que mostram que ele não é um homem de Deus. Ele diz que até os ateus, se foram bons, vão para o céu. Segundo a palavra do Senhor diz em Marcos 16:16, quem crer em Jesus Cristo, quem crer e for batizado, será salvo. Ele já está testando a palavra do Senhor. A segunda, ele diz quem é ele para julgar os gays. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6:10, os afeminados não herdarão o reino de Deus. Quando lemos a respeito da criação, o Papa também disse, há bem pouco tempo atrás, que não pensem que Deus é como um mágico que fez o mundo com a varina mágica em 7 dias. Aliás, eu vou dizer exatamente as palavras dele, como ele disse. Ele disse assim, quando lemos a respeito da criação em Gênesis, da criação do mundo, claro, corremos o risco de imaginar que Deus era um mágico, com uma varina mágica capaz de fazer tudo. Mas isso não é assim, disse Francisco. Ele acrescentou ainda que Deus criou seres humanos
Deus criou seres humanos, não foi o ser humano, é seres, outros seres. Ele está abrindo uma porta para deixar a gente acreditar nestes tais seres. Deus criou os seres humanos, Deus criou os seres humanos e deixou que eles se desenvolvessem de acordo com as leis internas que lhes deu a cada um para que eles cheguem ao seu cumprimento. Olha, como eu digo, às vezes eu até fico cansada e fico... meu Deus, eu tenho pondo tanta informação aí. Olha, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou passando tempo estudando, buscando informações para que eu possa trazer grandes informações a vocês, para que vocês tenham os olhos abertos, para que vocês não caiam nessas armadilhas. Não se deixem enganar, há um mundo espiritual, sim, em que o diabo está à solta, como eu já disse, vocês vão ver estes seres, vocês e eu. Por causa eu acredito que estamos no fim dos tempos e essas coisas todas vão como é que é dizer, aparecer no fim dos tempos. E para fechar este vídeo, eu quero que vocês, eu não sei se vocês se lembram, o Papa disse, não foi há muito tempo atrás, que se aparecesse extraterrestres, ele os batizaria. Ele está abrindo as portas para dizer que estes seres, e ele vai dizer que estes seres são pessoas boas, que vão nos ajudar. Uma coisa é certa, não há salvação senão através de Jesus Cristo. Somente Jesus é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pai Jeová, Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Espírito Santo. O resto não se envolvam com mais nada e quando eu vir alguma coisa passem tempo na palavra do Senhor. Eu já disse, eu tenho Bíblias, se as pessoas quiserem Bíblias, portuguesas e ingleses, mandem a sua direção, já mandei algumas Bíblias e eu mando outras Bíblias para vocês. Por favor, não se deixem levar para essas cantigas. Não há outro Deus, já sou Jesus Cristo. Se por acaso o Papa ou outra pessoa qualquer vier anunciar que vem um alien ou outra pessoa qualquer, não se, mesmo que ele faça os maiores milagres, não se deixem enganar. E eu vou deixar-vos com este vídeo que eu espero que vocês ouçam com o coração o que é que este homem vai dizer e está dizendo mesmo aqui que foi o Papa que disse. Vocês esquecem para a honra e glória do Senhor. E o nosso boa noite de hoje, uma declaração curiosa do Papa Francisco. O Pontífice pediu que os católicos construam uma igreja de portas abertas e sejam dóceis às surpresas do Espírito Santo. E disse que se aparecesse uma expedição de marcianos verdes, com aquele nariz longo e as orelhas grandes, e pedisse o batismo, os fiéis, os padres e a igreja não poderiam negar. O depoimento confirma uma tendência do Papa de que a igreja deve ser mais aberta e alinhada com o mundo moderno. Meu Deus. Olha, pus em alguns vídeos aí, vocês virem que eu estou aprendendo a pôr um bocadinho de vídeo também aí. Eu penso que esse foi um dos maiores vídeos que eu fiz. Por favor, em nome de Jesus, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Tudo de Fátima foi feito, planeado para que eles agora anunciassem a vinda deste ser que vai ser o diabo. Ele vai vir transformado num anjo de luz, como a própria palavra do Senhor diz. Fiquem chegados ao Senhor, Deus vos abençoe e não se deixem levar por estas armadilhas do inimigo. Eu vos amo no Senhor, por isso é que eu estou tirando tempo da minha vida para trazer essa palavra. Eu espero que vocês passem tempo na palavra, não acreditem naquilo que eu estou dizendo, passem tempo na palavra, que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo possa nos guiar para que a gente não caia nas armadilhas do inimigo. Deus vos abençoe. A palavra do Senhor diz em Mateus 24, diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Até o diabo também faz milagres. A palavra do Senhor diz tão a parte que diz assim, que Deus diz assim: aparta-te de mim que eu não te conheço. Oh Senhor, nós em teu nome fizemos milagres, fizemos isso, e o Senhor disse: aparta-te de mim que eu não te conheço. E as pessoas oferecem sacrifícios, andam de joelhos, e a palavra do Senhor diz também em Deuteronômio 31:17: sacrifícios oferecem aos diabos e não a Deus, aos deuses que não conhecem. Que nós realmente não conhecemos essa Fátima. De onde é que foram buscar esse nome? Como é que isso aconteceu? Eu acredito que uma luz apareceu àquelas crianças em 13 de outubro de 1917. E não foi só essas crianças que viram, mas pessoas viram, e entre essas pessoas tem uma senhora de nome Romana de Sousa Marques. Nessa altura do aparecimento, essa senhora tinha 9 anos, e essa mulher testemunhou um milagre, mas ela diz que é um milagre do sol, dia 13 de outubro
de 1917. Deixa-me ver que eu penso que eu tenho aqui. Eu penso que eu não pus aqui. Deixa eu ver se eu pus aqui. Essa senhora, infelizmente, eu penso que não pus aqui o coisa. Mas eu depois vou pôr o link aí abaixo. E depois, se vocês quiserem irem ver, ela diz que vi o sol. E ela disse, eu não tive o poder de ver Maria, de ver Fátima, mas eu vi o sol, e ela disse que falava lá com aquelas músicas e conteúdo, o sol. Eu quero que vocês fiquem com essa palavra na mente, o sol. Aliás, se a gente formos aos manuscritos verdadeiros dessas crianças, diz que elas viram foi um sol. Agora, quem é que fez para dizer a elas que tinha sido uma mulher? Isso aí é outra história que depois a gente vamos chegar lá com a ajuda do Senhor. Essa senhora, portanto, em 2009, ela tinha 101 anos e ela diz que presenciou a aparição do sol. Ela diz que estava presente e que não viu nenhuma senhora. E ela é crente, devota de Fátima, mas ela diz que viu só o sol. É interessante, porque na profecia do Ken Pires, eu tenho os vídeos, eu fiz como é que é dizer, a tradução desse vídeo do Ken Pires, e o Ken Pires diz que vai haver a marca da besta. Não sei se vocês sabem, também tenho vídeos que falam sobre a marca da besta. Eu agradecia se vocês quisessem ver alguns dos meus vídeos, são bastante informativos, são baseados na palavra do Senhor, e tenho certeza que você vai aprender bastante. No fim dos tempos vai haver uma marca da besta, e essa marca da besta vai ser implantada ou na testa ou na mão direita. E o Ken Pires diz, e aparece até lá no YouTube dele, que a pessoa vai levar a marca e é um sol. Vocês conhecem? É um sol. Essas crianças virem foi uma luz. E até o Ken Pires diz que o sol é como o sol do México. Se vocês não sabem como é o sol do México, eu tenho aqui até no telefone, não sei se vai ser possível a mostrar. Como é que é dizer? O sol do México. E então essas crianças dizem, portanto, que viram como é que é dizer? Que viram o sol. O sol é isto, olha. É isto assim, o sol. Como é que é dizer? E então o Ken Pires diz que a marca que as pessoas vão levar é o sol. Eles dizem que é como um sol, que as pessoas pensam que é o microchip que vai entrar na pele. Ele diz que eu vi a tribulação toda, e a tribulação que ele vi, tudo o que ele diz nos seus vídeos, se você ainda não viu, aconselho-lhe a ver, tudo está acontecendo. Então a palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios 11:14, diz assim, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ok, vamos ver se vocês estão entendendo. As crianças viram uma luz. Por alguma razão que depois vamos chegar lá, disseram que era uma mulher, que era Maria, e que tinha os segredos e isso tudo por aí fora. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 11:14, não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma num anjo de luz. Se você viu um anjo, não vai a pensar que é Deus. Pode não ser Deus. Pode muito bem ser o diabo. Em Apocalipse 13:14 diz também, portanto o diabo também opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, e por causa dos sinais que lhe foi dado a executar. As pessoas olham para os sinais e pensam, oh, tem que ser de Deus, esse homem cura, esse homem faz milagres, tem que ser de Deus. Nós temos que ter muita sabedoria, muita, como é que é dizer, sabedoria da palavra do Senhor. Eu sei que no dia que apareceu Fátima, pela segunda vez, estava chovendo muito. E como é que é dizer? E para mim, isso foi um castigo do Senhor, porque Deus tem o poder sobre, como é que é dizer, a natureza. Depois dessa aparição da tal luz, muitas pessoas contrariaram pneumonia, e muitas delas morreram, entre elas Jacinta e Francisco. Essa aparição apareceu em 1917 e em 1918 diz que houve uma grande gripe espanhola que varreu a Europa toda. Para vocês verem como é que isso é possível, acontecer tanta desgraça exatamente naquela altura que aconteceu essa aparição. Não acham que foi um castigo de Deus? Como o próprio padre Mário de Oliveira diz, se essa senhora tinha tanto poder, por que é que ela não salvou essas duas crianças? Estas crianças, irmãos, foram perseguidas, foram submetidas por grandes e prolongados jejuns, foram ameaçadas de serem queimadas em azeite a ferver, etc, etc. Mas um caso muito interessante, aqui é um padre católico que se chama Joaquim Carreira das Neves, e que ele diz que portanto é assim, deixa-me ver,
estão dizendo que aquilo era a mãe de Jesus, já que está mandando essas coisas, dizendo isso tudo. E na palavra do Senhor, nós já disse isso várias vezes em alguns dos meus vídeos, que Jesus nunca dá ênfase para adorarmos a sua mãe. Nenhuma das passagens da palavra do Senhor manda. E então este padre Joaquim Carreira das Neves diz que Jesus não se importava com a sua mãe. E com a ajuda do Senhor, eu vou ver se eu consigo aqui encontrar este vídeo para vocês virem da boca do homem. Vocês esquecem, para a honra e glória do Senhor. Deus me Alerta, alerta, não há extraterrestres. Há sim demónios que se fazem passar por extraterrestres. Essa terceira profecia foi fechada por 7 chaves, porque os papas, a quem ela foi revelada, diziam que ela era horrível demais e que tinham medo de assustar o povo. Pronto, olha, há um homem que se chama Chico Xavier, a sua mãe já morreu, ele era um medium, um homem espírita, de um grau muito elevado. Ele era historiador dos cosmos, também dessas coisas da Lua. Nós não devemos de nos fixar estudar nada de espiritualidade. A gente devemos de estudar só sobre o Espírito Santo. O resto não nos interessa. Mas eu vou dizer o que é que este homem disse, porque o que este homem disse tem fundamento. Por causa, ele tem sabedoria, é das partes dos celestiais, do cosmo, do diabo. Mas é para a gente ver o que é que a gente pode tirar daí. O senhor disse que... como é que é dizer? Este homem tornou-se bom em decifrar estes enigmas que não nos levam a lado nenhum, mas que podemos, através destes homens, ver até que ponto o diabo está envolvido neste mundo. Este Chico Xavier diz que há uma geração celestial que nos vigia de longe e eles estão muito preocupados connosco e se chamarmos por eles, eles interviriam em nos ajudar. Vocês estão compreendendo? Isto está tudo relacionado aos extraterrestres. Isto são demónios e nós vamos lhes ver com os nossos olhos. O problema é que quem não tem sabedoria vai cair como um patinho quando vê esses seres, porque essas pessoas fazem milagres, eles têm uma capacidade mental terrível. Segundo ele, eles queriam intervir há 50 anos atrás. Eles tiveram uma reunião com... Vejam só, isso é tudo mentira, mas vocês vejam só da maneira que a homem, Chico Xavier, diz que há 50 anos atrás eles tiveram uma reunião com Jesus Cristo. E então Jesus disse a eles que ia nos dar mais 50 anos para nos recompormos. Porque estes seres eliminados acreditam que o homem está acabando com o planeta. Estes 50 anos começaram entre 20 de julho de 1969 e este prazo de 50 anos que vence a 20 de julho de 2019. Este homem disse que nós íamos ter uma relação com outras comunidades da galáxia, porque estes seres são civilizações, vocês esquecem, mais avançadas do que nós da Terra, residentes em outros planetas. Só vamos a ver que agora aqui com a ajuda do Senhor, se eu consigo pôr este vídeo, vocês esquecem para a honra e glória do Senhor. Eu acredito que nós vamos então entrar numa era de profundas transformações e, como o Chico me disse, essas transformações trariam conhecimentos, trariam vantagens inimagináveis à própria organização social humana. E dentre essas vantagens viria o contato com civilizações mais avançadas do que a Terra, residentes em outros orbites planetários. Sim. Não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia? Chico. Então, quer dizer, ele está dizendo que a gente vamos entrar em contato com estes seres e vamos, irmãos, eu acredito que vamos. Eu acredito que vamos entrar em contato, mas é assim, quando estou falando para mim, quando eu vi um ser destes à minha frente, eu digo, está amarrado, em nome de Jesus Cristo, temos que clamar o sangue de Jesus e nós temos que estar cheios do Espírito Santo, irmãos. E para encher com o Espírito Santo não é bebendo água, não é fazendo as coisas do mundo, é enchendo com a palavra, memorizar versículos da palavra do Senhor, porque mais cedo ou mais tarde a Bíblia vai ser tirada das nossas mãos, que eles vão tirar, da maneira que as coisas estão numa rapidez medonha, daqui a dias eles não vão querer que a gente tenha a palavra do Senhor. E a única maneira de nós termos a palavra do Senhor é memorizando-la dentro de nós, porque quando aparecer certas situações na nossa vida, a única maneira de nós podermos destruir estes seres
estes seres demoníacos, é com a palavra do Senhor. E se você não sabe a palavra do Senhor, se você não memoriza, não passa tempo na palavra do Senhor, vai chegar aquele tempo, você vai ser levada como um patinho. Como um patinho. Também tem outras, como é que é dizer, outras situações. Tem um homem que chama-se Roberto Salas, ele trabalhou na Força Aérea Americana e ele diz que uma vez estava lá dentro, ele diz que o trabalho dele era vigiar os mísseis e ele diz que um dia ele estava lá, porque aquilo parecia a televisão, e já foi há muitos anos, foi em 1964, e ele diz que estava lá e de repente apareceram umas luzes lá e quando apareceram essas luzes, ele diz que todos os mísseis foram desligados. Olha que aquilo é uma coisa muito... como é que é isso? Fechada a sete chaves, não é? Qualquer pessoa que chega ali e desliga. Ninguém entrou lá dentro, mas eles viram as luzes lá fora, uns discos, umas coisas, e quando eles forem ver, os mísseis forem todos perdidos. Isso é para a gente ver a capacidade que estes seres têm. Agora tem um aqui que é muito interessante, que este homem, deixa eu ver o nome dele, de onde é que está aqui, Robert Jacobs, ele diz que estava a servir na Califórnia, e ele diz que quando ele fala nisso, até os cabelos dele ficam em pé. Ele diz que o trabalho deste homem era quando eles atiravam um míssil para cima, tinha uma máquina de filmar muito poderosa. Por causa, nós sabemos que há coisas muito poderosas como este telescópio Lucifer que fica em Arizona, que é do Vaticano. O Vaticano é que pôs esse telescópio lá, que é para ver, oh, o Senhor tem compaixão de nós. E então este homem diz que estava com uma máquina muito poderosa, uma máquina de filmar, e ele diz que quando ele estava filmando o míssil ali para cima, ele diz que vi um disco, ele diz que esse disco foi de roda, irmãos, de roda do míssil, foi de roda e mandou umas luzes lá para dentro e destruiu o míssil. E ele quando veio para dentro, e ele foi falar com o seu superior e ele disse, olha, eu vi uma coisa espetacular, eu não sei como é que aquela coisa foi de roda, aquela luz, e mandou umas luzes para dentro e destruiu, e só pode ser um OVNI. Um OVNI é um extraterrestre, ou um UFO. E os generais dele disseram assim, tu tens que te calar, e isto tem que ser jurado, silêncio. Não podes contar isso a ninguém, isso tem que ser silêncio. E isto aconteceu a mesma coisa com aquelas crianças de Fátima, que elas viram aquela luz, eles daquela luz fizerem o que quiserem fazer, porque é impossível uma coisa ser de Deus e transformar uma estátua, porque Deus, na palavra do Senhor, desde o princípio até o fim, a palavra do Senhor diz que devemos de quebrar as estátuas, a palavra do Senhor condena as estátuas. Como é que uma coisa de Deus ia fazer com que adorassem Fátima? Essas crianças tiverem que jurar segredo eterno. Duas delas levaram este segredo para a cova, e a que foi Jacinta e Francisco, e a outra Lúcia que viveu enclausurada a vida toda, somente porque o que ela sabia, o segredo que ela sabia, era grande e perigoso demais para ser dito. Eu ainda não disse qual é o segredo, ainda vou dizer ainda. Lúcia deu a mensagem ao Padre Pio XII, e este saiu depois de ouvir a mensagem pálido e a tremer. E outro Papa também lê e aconselhou que não revelasse ao público para não causar pânico mundial. E vimos uma luz imensa, isso é o que está lá nessa profecia, da terceira profecia. Vimos uma luz imensa que é Deus, através da luz imensa, que é Deus, algo semelhante como que se vê as pessoas no espelho. Quando lhe adiante passa um bispo vestido de branco, está com o tom da profecia, tivemos o pressentimento que era o Santo Padre. O Santo Padre estava numa cidade em caos. Parece que esta cidade tinha sido bombardeada, tinha caído um meteor. Então o Papa estava lá orando por essas pessoas, vocês esquecem, e chegou o ISIS e matou-lhe. E depois o Santo Papa ressuscitou. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que o Papa vai visitar uma cidade. E talvez veio ir um bocadinho mais além e veio dizer que o Papa vai visitar Filadélfia agora em setembro. E estão muitas pessoas a dizerem que em setembro vai cair um meteoro aqui na Terra que vai destruir um terço da parte da Terra. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. O que eu sei é o seguinte, o Papa vai estar orando pelas pessoas, por essas pessoas que vão estar mortas, não sei se é por causa de uma bomba, se que é, e vão matar o Papa. E o Papa vai ressuscitar.
E já disse isso no outro vídeo, por acaso até pensava que era o Papa João Paulo II, mas portanto, com outras novas informações eu vi que, eu sabia que era um Papa, que é o Papa Francisco. E há uma coisa interessante, é que, como é que é dizer, houve uma pessoa que entrevistou o Papa Francisco, e o Papa Francisco diz que pensa que é ele mesmo, que vai ser morto, ou espero que não doa muito, e ele sabe que vai ressuscitar. Agora, o resto da palavra, que está na palavra do Senhor, para vocês verem, por causa que vem, disse assim, vai dizer, oh my God, então ele é um homem de Deus. Em Apocalipse, o que as pessoas não sabem é que na palavra do Senhor diz que a besta vai ser ferida de morte, mas que ressuscitará. Apocalipse 13:13 diz, notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguia a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos começaram a adorar a besta, exclamando, quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Nessa altura, vai ser nesta altura que o Papa vai revelar que Jesus não é Jesus e que vai vir um ser celestial que vai ajudar muitas pessoas, e este ser realmente vai ajudar as pessoas por 3 anos e meio, e depois ele vai, começar a mandar que seja implantada a marca da besta, vai dizer que as pessoas não podem já adorar a Deus, tem que ser só a ele. Oh meu Deus, é o seguinte, o circo está se armando. O Papa vai vir a Filadélfia. Quando ele vier, vai acontecer alguma coisa lá em Filadélfia que... Como é que é dizer? Não é Filadélfia, é em Filadélfia, que vai acontecer, não sei se é um meteoro que vai cair, ou alguma coisa que vai acontecer, ou até pode não ser agora, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, o Papa vai ir a uma cidade. Quando ele for a essa cidade vai estar num caos. Até quando sair a profecia antes, quando sair essa profecia, eles primeiro guardarem a profecia 7 chaves. E depois, quando revelarem a profecia, eles disserem que afinal a profecia foi quando João Paulo II foi atingido com a bala, mas que a Maria Santíssima pôs a mão e a bala não lhe matou e tudo isso. Nada disso. Nada disso, porque a profecia da Lúcia diz que a cidade vai estar num caos. Então não pode ser isso, diz que a cidade vai estar num caos e que quando o Papa passar por lá, vai estar orando pelas pessoas, vão lhe matar e ele vai ressuscitar. Uma coisa que eu quero dizer bem claro a vocês é o seguinte, se por acaso houver uma pessoa, pode até ser o Papa, pode até não ser o Papa, até agora tudo me leva a crer que é ele, o Papa Francisco, se por acaso ou ele ou outra pessoa morrer, for ferido de morte e ressuscitar, segundo a palavra do Senhor, porque é nela que temos que confiar, esta pessoa vai ser a besta. Eu já disse nos meus outros vídeos, como no mundo espiritual há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no mundo diabólico há o diabo, o anticristo e a besta. Só a pessoa que vai levar o golpe de morte vai ser a besta. Nessa altura que a gente vamos saber quem é realmente a besta, se é o Papa, se não é o Papa, não sei. Algumas palavras do Papa que mostram que ele não é um homem de Deus. Ele diz que até os ateus, se forem bons, vão para o céu. Segundo a palavra do Senhor, diz em Marcos 16:16, quem crer em Jesus Cristo, quem crer e for batizado, será salvo. Ele já está testando a palavra do Senhor. A segunda, ele diz quem é ele para julgar os gays. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 6:10, os afeminados não herdarão o reino de Deus. Quando lemos a respeito da criação, o Papa também disse, há bem pouco tempo atrás, que não pensem que Deus é como um mágico que fez o mundo com a varina mágica em 7 dias. Aliás, eu vi dizer exatamente as palavras dele, como ele disse. Ele disse assim, quando lemos a respeito da criação em Gênesis, da criação do mundo, claro, corremos o risco de imaginar que Deus era um mágico, com uma varina mágica, capaz de fazer tudo. A paz do Senhor, irmãos, eu hoje com a ajuda do Senhor vou fazer um vídeo sobre o terceiro segredo de Fátima. Este vídeo é um vídeo forte, bastante forte, e só mesmo quem já tem alguma base da palavra do Senhor é que pode entender. Quem não tiver vai ficar muito duvidoso e é capaz até de não acreditar em nada que eu vou dizer. Mas levem a oração ao Senhor e baseado nisso que eu vou dizer aqui, façam pesquisas e vejam se não está tudo direito, por causa assim, se é um segredo tão grande assim,
a Igreja Católica nunca iria dizer, e ela, como ela já disse o que era, que dizer o que ela disse, que era, não há nada direito da maneira como ela disse, porque é muito forte, não há qualquer pessoa que pode engolir este segredo. Eu vou fazer como eu costumo, eu vou orar, eu vou ler a palavra do Senhor e vamos deixar o Espírito Santo nos guiar. Meu Deus, meu querido Pai, Senhor, te dou graças porque é a tua palavra que nos abre o entendimento, Senhor. E te dou graças, Senhor, que tu és o único Deus, Senhor. Não há outro Deus, Senhor, nos céus nem na terra, Pai Santo, que a gente possa ter os nossos olhos postos em Ti, a nossa fé firme em Ti, Pai Santo, e os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, Senhor. Graças te dou por Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo eu te agradeço, Senhor. Amém. Eu vou começar a ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra em Jeremias 10:2. Jeremias 10:2 diz assim: assim diz o Senhor, não vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Os gentios são as pessoas que não estão firmes no Senhor, são as pessoas que não têm conhecimento da palavra do Senhor. E então está dizendo aqui para a gente não se espantar com os sinais do céu, porque os gentios se atemorizam. Todos nós portugueses já ouvimos falar de Fátima, e também acho que já ouviram falar do terceiro segredo de Fátima. O que vocês não sabem é qual é o segredo. E se vocês já ouviram, que me acabei de dizer, se vocês já ouviram o segredo, não é este o segredo que eles disseram. Portanto, digo-vos que vocês já ouviram a revelação dos segredos, mas deve ter visto alguma mentira inventada pelo Vaticano, porque a mentira, aliás não é mentira, porque a verdade é tão amarga, é tão horrível, é tão perigosa que a Igreja Católica nunca, o Vaticano jamais ia revelar isso a nós. Não só vocês católicos, e nem a mim, nem os pentecostais, ninguém. Isto é uma verdade que vai abranger mundialmente. Isso não é só, falando para uma ou duas classes de religião. Isso é para todos em geral. Você pode pensar assim, mas como é que tu sabes que tu tens o segredo? Eu sei porque fui coletando informações, uma peça aqui, uma peça ali, e com a ajuda do Espírito Santo, porque eu não estava pensando em fazer este vídeo, mas é necessário, é urgente que vocês saibam qual é a armadilha que o Vaticano está preparando para todo o mundo. Nós há bem pouco tempo sabemos que o Papa, que mudaram de Papa, foi para o Papa Francisco, e enquanto não houve aquela eleição para saber quem é que ia ser o Papa disse que se alguém revelasse o segredo ia ser excomungado. E os Papas fazem isso. Muitas pessoas, muitos padres estão inquietos para falar a verdade sobre Fátima e sobre outras coisas, mas eles não podem fazer, porque eles podem ser mortos. Eu ouvi dizer que aquele homem que fez aquele livro, eu penso que o nome é O Último Papa, que ele foi morto, injetaram nele uma substância para dar o câncer, porque o câncer é uma coisa feita em laboratório. Eu sei que as pessoas vão dizer, essa mulher está doida. Mas há um mundo espiritual por trás de tudo que a gente não sabe e muitas coisas a gente nunca vai saber. Como eu estava dizendo, há muitos padres que estão inquietos para pôr a boca no trombone, como se diz, mas não podem. Mas há alguns que ainda deixam escapar alguma coisa. O padre Mário de Oliveira, ele diz que Fátima é um negócio. Eu não sei se vocês já viram este padre. Eu tenho aqui uma... desta vez eu vou fazer um bocadinho diferente. Eu quero ver com a ajuda do Senhor se eu consigo por aqui... vocês vão ver um pouco daquilo que este padre disse. O padre, eu vou pôr o nome aí para vocês verem. A poucos dias da visita do Papa a Portugal, o padre Mário de Oliveira volta a questionar as aparições de Fátima. O padre da Lixa defende que as 3 crianças foram vítimas de uma montagem do clero de Orém e compara este caso com as notícias de pedofilia na igreja. Eu quase que me atrevo a dizer que as 3 crianças que foram envolvidas pelo clero de Orém, em 1917, naquela montagem das aparições de Fátima, que foi... Montagem, eu não dei por muito mais, porque eu tenho muito mais para fazer. Este homem diz mesmo que isso é um negócio, e então, este padre diz, mas é assim, eles não podem dizer muito mais, e as pessoas não vão acreditar, porque a Fátima foi
tudo, desde a aparição até aos segredos, aquilo é tudo uma coisa tão grande, que tornou-se que ele era pequenino e foi tão grande, que tornou-se numa grande bola de neve, que hoje em dia é quase impossível derrubar, e isso vão dizer, as pessoas vão dizer que é mentira. O problema disso tudo é porque as pessoas não sabem a palavra de Deus e depois acabam por cair nessas cantigas. Como é que é dizer? Você sabe que um padre ou um pastor, se está pregando numa igreja e se as pessoas não têm muita sabedoria da palavra do Senhor, o padre, o pastor, outra pessoa qualquer, ele pode dizer o que quiser. As pessoas vão acreditar porque as pessoas não têm sabedoria, não sabem da palavra do Senhor. Só o que o padre ou o pastor disser, para eles está bom. Agora, quando uma pessoa já sabe da palavra do Senhor, eles não podem mexer com essa pessoa tão facilmente. Por isso, antigamente, eu não sei se vocês se lembram, mas antigamente a minha mãe dizia, e eu lembro-me, que os padres diziam que a gente não lê a palavra de Deus, porque a gente íamos ficar confusos. Eles não queriam que a gente soubesse a verdade. Como é que é dizer? Vocês podem dizer assim, mas que a Fátima tinha que ser uma coisa de verdade, que mas fazem milagres. O problema é que não é ela que faz os milagres. E não é só Deus que faz os milagres. O diabo também faz milagres. E por causa das Saturnais Ah, my God, não é esse o vídeo, I'm sorry. O vídeo é este, olha. Ele fez atos autenticamente revolucionários. É o primeiro grande ato revolucionário dele foi com a família dele. Deixou a família para trás, digamos o que dissemos lá dos irmãos, do pai, da mãe, agora dissemos isso, podemos dar aqui um... Mas revolucionário implacável. Agora, deixou. Pronto. E quando para seguir, quando a mãe veio ter com ele a Cafarnaum, mais os chamados irmãos de Jesus, os parentes, veio porque ele era doido. Lá em Nazaré diziam que ele... A dizer que Jesus Cristo é doido, irmãos. Vocês podem acreditar uma coisa dessas? Um padre a dizer que Jesus Cristo é doido, porque ele não dava ênfase à mãe. Essa parte que ele está falando das bodas de Cafarnaum, acabou o vinho nas bodas e Maria feita com Jesus e disse a ele, acabou o vinho. E ele disse a ela, mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aí nós podemos ver que, de nenhuma maneira, e tem outras passagens na palavra do Senhor que fala que Jesus Cristo não dava ênfase, quer dizer, ele nunca deixou uma margem para que nós pudéssemos adorar a Maria. E então, essa parte do sol que eu queria falar, que por acaso até eu passei, era que como eu já disse aqui há bocado, que as crianças viram o sol. E o vídeo que eu queria mostrar a vocês, que eu nem sei se vai dar, por causa que eu puxei um bocadinho para trás do vídeo, deixa eu ver se eu consigo. Que só me vai dizer, vocês prestem atenção, este padre vai dizer que o sol, o mitra, portanto do Império Romano, portanto havia o grande Deus Sol, os Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. Que nos traz a vida, o Sol, o grande Deus, o Sol. Por isso é que eu quero que vocês se foquem, o sol, a luz, que isso é muito, muito importante. I'm sorry, como é que é dizer? Eu mostrei os vídeos, por isso fiquei assim um bocadinho, mas eu queria que vocês vissem aquele homem dizer que o grande Deus, o sol, um padre, a dizer isso. E a dizer que Jesus Cristo era doido. Vocês que vejam o vídeo, que eu vou pôr abaixo o link, este padre dizer que Jesus Cristo era doido, porque não dava ênfase a Maria. Quer dizer, esse padre está quase como dizendo que quem está certo é o Vaticano, é eles, não é Deus, não é a palavra do Senhor. Que Deus tenha compaixão desses padres, que todos que também estão sendo enganados, porque eles têm que dizer o que o Vaticano manda que eles digam. Como é que é de dizer então? Deixa-me ver aqui as minhas notas, que já estou um bocadinho fora E então ele diz que Jesus Cristo, ele disse que este homem era o sol que nos dá a vida. Como é o sol que nos dá a vida? Jesus Cristo é o sol. Jesus Cristo... I'm sorry, estou um bocado nervosa até com isso tudo. Jesus Cristo criou o sol. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como é que este padre diz que Jesus era doido, porque não dava ênfase à mãe, porque desprezou a mãe? Em várias partes da palavra do Senhor nós podemos ver que
e até tem uma parte da palavra do Senhor que diz que Jesus estava pregando e chegou à sua mãe e mais seus irmãos e queriam falar com ele. E Jesus Cristo disse, disserem assim, e tua mãe lá fora. E ele disse, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? São todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Mais uma vez, irmãos, o Senhor, tudo, na sua palavra, todas as vezes diz para não darmos ênfase a Maria. Nós temos que adorar somente a Deus. Ok, continuando. Primeiro, aquelas crianças viram foi uma luz. Segundo, aquele padre a dizer que Fátima foi uma farsa feita pelo Vaticano. Terceiro, este outro padre dizendo que o Sol, o grande Deus Sol, tirando o ênfase de Jesus e pondo no Sol. Agora, eu quero que vocês saibam, não sei se vocês sabem disso, mas o Vaticano tem um telescópio grande, o maior do mundo, no Arizona, um telescópio, o maior do mundo, na Arizona, e vocês sabem qual é o nome desse telescópio? Lúcifer. Lúcifer é o nome do diabo. A palavra do Senhor diz, em Isaías 14:12, diz assim, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado dos céus para a terra, tu que debilitavas as nações. Vocês estão vendo? Eu estou fazendo isso muito depressa, estou falando muito depressa, mas eu quero que vocês entendem. Há uma connection, uma conexão entre o Sol e as profecias de Fátima e essas coisas todas que eles dizem. É tudo para criar uma base, um alicerce para mais tarde, quando eu chegar lá, para dizer qual é este segredo, para vocês verem que o Vaticano foi construindo este alicerce há muitos anos. E ele está prestes a revelar este segredo a vocês de uma maneira terrível, de uma maneira que as pessoas já não têm mais escapatória. Uma coisa muito interessante aconteceu, que nunca tinha acontecido antes, foi de um momento para o outro o Vaticano começou-se a interessar e a estudar astrobiologia. Eles têm uma academia de ciências em que o Papa se reuniu debaixo de grande segredo. Eles reuniram-se com os mais poderosos astrólogos, astrologistas, cientistas e também teólogos. Isso é uma coisa que aconteceu há pouco tempo. A palavra do Senhor condena severamente a astrologia. Em Atos 2:42, Deus diz assim, Atos 7:42, diz, Deus se afastou e os abandonou, porque serviram ao exército do céu. Está dizendo aqui que Deus abandonou essas pessoas porque elas serviam ao exército do céu. Em Isaías 47:13 diz assim, os agoreiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores da lua nova, salvem-se do que há de vir sobre eles. E no versículo 13 diz assim, o fogo os queimará. O fogo os queimará. Vocês que vejam por aí abaixo, o versículo 14 e 15, eu vou por aí abaixo depois para vocês verem. Várias vezes que pessoas tiverem contatos com seres celestiais e todas estas pessoas tiverem esse encontro, elas dizem que ficaram uma luz. Algumas delas chegaram mesmo a ver os extraterrestres.